Contos da Capela, capítulo 9, Reencarnações punitivas. No nosso último encontro, nós já falamos sobre segunda, terceira raça mãe. Nós falamos, né, da evolução até chegar num ponto de uma evolução que pudesse ser considerada humana, lá na terceira raça mãe, mas que ainda era primitivo em relação a um caminho a percorrer, né? Assim como nós estamos aqui hoje, nós, em relação aos homens primitivos, lá da terceira raça mãe, ao homem de Neandertal, nós somos bastante evoluídos, mas se a gente for olhar para a nossa frente, nós veremos que muito nós também ainda temos a evoluir. Mas cada qual está em um ponto de desenvolvimento e que ele vai se fazer de forma gradual. Agora, nas reencarnações punitivas, ele inicia o capítulo dessa forma. E esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar, em várias partes do globo e no seio dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos, em cujos corpos, já biologicamente aperfeiçoados, deveria iniciar-se a reencarnação dos capelinos. Lembra lá no último capítulo, eles nos ensinaram o seguinte: olha, os capelinos já foram avisados, aqueles que não mais vão reencarnar em capela já foram avisados no seguinte sentido: olha, vocês vão precisar se direcionar para um outro lugar, porque embora vocês sejam avançados, vocês estão de uma certa forma estagnados em relação ao outro. Então, pelo momento que vocês estão passando, vibrando e sustentando em si, capela não os comporta. Então, eles vão para um determinado lugar, onde eles estão aguardando o momento exato de reencarnar na Terra. E eles aguardam exatamente aquele ponto onde poderia chamar, né, como se diz, dentro da evolução que aconteceu na Terra, poderia chamar aqueles ali, então, de humanos, ainda que primitivos. Esses núcleos estavam localizados no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente, entre os primitivos Atlantes. E entre todos, os chineses mongóis eram os mais adiantados, como confirma Emmanuel quando diz: quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Olha, o pessoal já estava preparado para descer, e ele fala, olha, aqueles que vão ali para o Oriente, os chineses, mongóis, estão entre uma das classes mais avançadas, né? Aquela classe que ela estava ali em relação àqueles humanos primitivos que aqui se encontravam, muito, muito à frente. Suas tradições já andavam de geração em geração construindo as obras do porvir. E acrescenta: inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, né? Então, os chineses estão ali como um dos pontos de partida ou de chegada, né, para a gente melhor entender, daquela raça que veio de Capela, que estava ali em relação àqueles que aqui se encontravam, uma evolução gigantesca. Os capelinos, pois, que já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardando o momento propício, começaram então a encarnar nos grupos selecionados. Aqui já nos referimos predominantemente nos planaltos do Pamir, que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam pele mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que de um ponto de vista mais geral,
não deixa, contudo, de ser esclarecedora. Então, aquele grupo estava ali pronto para estar na Terra, né? Já era um grupo mais ereto, mais bem formado, corpo mais robusto, e Emmanuel vai nos falar, né, dessa miscigenação. Porque tinha gente de pele mais clara, gente de pele mais escura, cabelo mais liso, cabelo mais crespo, né? Então, Emmanuel nos fala o seguinte: aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. E com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva, que dali foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo, máxime no Oriente, onde habitava a terceira raça, em seus mais condensados agrupamentos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. Olha, Emmanuel está nos dizendo o seguinte: embora existe aquela forma, cada local existia uma forma, aconteceu, né, essa miscigenação, que foi a mistura, né? Eles se formavam, alguns foram se espalhando, e dentro desse espalhar, essa mistura foi acontecendo. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Aqui no Brasil, ninguém pode se dizer 100% negro, 100% branco, 100% pardo, 100% mulato, 100%, né, amarelo, seja lá como se a pessoa se intitula, né? Porque aqui, se a gente for olhar no nosso DNA, tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Então, às vezes, na mesma família, sai cada um de um jeito, né? Aqui em casa mesmo é assim, né? Minha mãe é morena, meu pai era bem claro, né? Então, alguns saíram morenos, outros saíram bem claros, né? E aí vai tendo essa mistura toda aí. Mas fato é, todos nós estamos aí em evolução, e o que menos importa é uma cor da pele, é um corpo físico, né? Hoje a gente sabe que nós estamos aí lutando, brigando para um crescimento moral. Então, mas naquele momento, naquela época, né? E vamos ver o que o evangelista descreve. Ele, quando vê tudo isso, ele fala: de onde vieram esses homens novos no meio dos homens? A terra não lhes deu o nascimento, porque eles nasceram antes de ela ser fecunda. Então ele pergunta: olha, de onde vem esse povo? Porque esse povo, pelo que tudo indica, é muito mais, né? Ele fala, eles nasceram antes da terra ser fecunda. Então eles são muito mais antigos do que a terra, né? E aí a gente vê que acontece, e ainda hoje também continua acontecendo, as imigrações e emigrações. Isso não acontece somente entre países dentro do planeta Terra, mas isso acontece de um planeta a outro. Então, uns que chegam mais desenvolvidos se destacam em relação aos que aqui se encontravam, porque eram diferentes. No meio dos homens antigos da Terra, descubro homens novos, meninos e mulheres e varões robustos. De onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra? De onde vieram esse povo que chega diferente? E aí a gente também começa a entender que, além das imigrações e emigrações, existem também a evolução nos dois mundos. Nós evoluímos enquanto espírito, evoluímos enquanto ser da matéria. Nós evoluímos no planeta onde nós estamos, consequentemente, aqueles que estão inseridos em outros planetas também estão em constante evolução, né? Quando um se vê diante do outro, assusta porque vê que um está um pouco mais avançado. Isso também acontece em relação a país por país dentro desse planeta Terra, né? Quando nós olhamos para o Brasil em relação à China e Japão na questão de tecnologia,
a gente vê que nós estamos num período pré-histórico, né, em relação a eles. Veja bem, eu tenho um amigo que ele viveu muitos anos no Japão, tem descendentes japoneses, etc. E ele outro dia falava assim, olha, eu vim embora do Japão em 2009. Ele nasceu no Brasil, mas foi para o Japão, ficou um tempo, voltou. Eu vim embora do Brasil em 2009. Eu vivi no Japão um bom tempo. E hoje em dia eu fico vendo as casas, né? Com essas chaleiras de esquentar água, graça mesmo nenhuma, né? Aquelas que nós já rifamos muitas vezes aqui também, né? Lá no Japão, quando eu estava lá em 2002, essas chaleiras já existiam há muito tempo, né? E agora vira febre no Brasil. A gente vê o quão atrasada a gente está, né? Em relação a eles. A gente vai alcançar também? Vai, mas a hora que a gente for alcançando, eles vão também caminhando, eles vão estando bem mais à frente, né? E assim acontece com os espíritos também, né? Alguns chegam bem mais evoluídos e ajuda, porque se nós somos seres que temos a necessidade de estarmos em conjunto para aprender, eles ajudam no progresso. Ajudam no progresso com a intelectualidade que têm, e o ambiente é propício para que eles possam, então, absorver esse ambiente e progredir naquilo que necessita. Em cima e ao redor da terra, rodopiam os céus e os infernos, como sementes da geração de luz. O vento sopra para onde o impulsa a mão que criou a sua força, e o espírito vai para onde chama o cumprimento da lei. Então, aqui nós temos, aqui mais uma vez em Capela, nos dizendo o seguinte: nós estamos aonde nós precisamos, com as pessoas que nós precisamos para o nosso devido crescimento. Não existe erros nos planos de Deus, né? Então, os capelinos vieram, né? Eles estavam aí, né, em ambiente novo, mas eles foram levados exatamente para o ambiente que eles precisavam para amadurecimento, porque eles vibravam aquilo. Embora avançados, a vibração em que eles estavam era outra, né? Então, carecia de estar em um ambiente ao qual era propício a eles. Os homens novos que descubro entre os homens antigos da terra, os quais nasceram antes dessa ser fecunda, vêm a ela em cumprimento de uma lei e sentença divina, né? Então, a gente fala sentença divina, mas, mais uma vez, nós precisamos lembrar que essa sentença divina ela é misericordiosa. Ela nos coloca nos exatos caminhos que nós precisamos, porque nós um dia projetamos esses caminhos. Quando a gente fala sentença, dá a intenção que alguém está nos punindo por algo que não devemos. Mas nós precisamos pensar ao contrário. Nós mesmos nos punimos quando lá atrás nós fizemos determinadas escolhas, né? Hoje em dia, quando alguém dentro de um tribunal, e vamos trazer para as nossas leis, eles são, de alguma forma, condenados a algo, né? E eu não falo só na esfera penal, mas também numa esfera civil, vamos dizer assim, olhando para a questão material em que nós vivemos, né? Quando eles são condenados a algo, eles não foram condenados a bel prazer, eles não foram ali condenados à toa, eles não estão sofrendo uma punição à toa, mas os seus próprios atos originaram aquela consequência, né? Então, não existe um Deus, um Jesus que pune. As coisas nos chegam porque nós mesmos colocamos aquilo no nosso caminho e uma hora ou outra nós vamos precisar sofrer as consequências, sejam boas ou sejam ruins. Por isso, a nossa escolha precisa ser uma escolha taxativa, com discernimento, com fé viva e raciocinada, para que a gente possa também, né, absorver o melhor a cada um de nós. Eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz, e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra. E olha aí, né? Eles perceberam
O evangelista percebe, olha, aqueles que estão vindo têm muito mais luz, estão muito mais avançados em relação àqueles que estão aqui na Terra, né? Então, a evolução dos capelinos era ele naquela época conseguia se ver de longe o quanto ele estava mais avançado, pela luz que ele carregava, pela luz que era dele, ainda que estivesse estagnado. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. Então, olha, nos olhos, em si só, né, por si só, eles traziam muita luz, mas o semblante deles era parecido, né, com o semblante de maldição. Mas não era uma maldição no sentido da palavra, né? Só parecia que estavam sofrendo uma maldição. Mas é porque é difícil a mudança de ambiente, a mudança de estágio. É como se eles estivessem sofrendo uma maldição. Mas é porque eles estavam se deslocando daquilo ao qual já estavam acostumados para ir para algo bem mais negativo do que estavam acostumados. São árvores de pomposa folhagem, mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia os havia colocado e donde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro, as suas mãos de ferro e os seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. Olha, nós estamos indo para a terra, nós aqui chegamos, isso é o pensamento dos capelinos, né? Com aquele olhar lá de trás. Estava descrito, né? Quando fala estava proscrita, traz na fronte o selo da sentença. Eles sabiam que aqui eles precisavam estar, mas eles também sabiam que estariam aqui por tempo limitado. Era temporário. Porque a promessa tinha sido feita, olha, quando vocês alcançarem e de fato aprenderem, o que vocês vão fazer? Vão dar um passo à frente, então vocês vão evoluir. Nessa evolução, quem sabe vocês não estão de volta à capela. Tudo depende apenas de vocês. Então, eles traziam com eles aquela esperança, aquela promessa que estava no coração de cada um. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, e seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado, e a luz a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados que choram por causa das trevas e da condenação, e cujos corações não edificam moradas nem levantam tendas, porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente de geração em geração, nos cimos onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeita à vida de seus habitantes, primitivos sensíveis, modificação no ambiente terrestre que, ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica, continuava, entretanto, sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral. Como já dissemos, toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações materiais e espirituais nos orbes em que se dão, nos céus, na terra e nas águas. Há terríveis convulsões, deslocamentos, subversões de toda a ordem, com dolorosos sofrimentos para todos os seus habitantes. Veja bem, ele está dizendo o seguinte: toda mudança de ciclo evolutivo existe um momento, um tempo turbulento. E nós estamos passando isso aqui na Terra. Olha como a Terra está turbulenta. Olha como encontramos pessoas de todas as índoles, de todos os jeitos. Hoje mesmo eu ouvi por 2 vezes as pessoas falando: olha, as pessoas que estão na Terra perderam, né, a vergonha. As pessoas já não têm mais
vergonha e pudor em passar o outro para trás. Hoje, a gente, mais do que nunca, a gente não está podendo confiar nas pessoas, né? Então, assim, não percamos a esperança, porque as pessoas boas existem, sabe? Mas está tudo muito turbulento. São golpes atrás de golpes, são confusões atrás de confusões, que nos confundem, né? A todo instante, a todo o tempo. E aqui ele dizendo, olha, toda mudança, toda vez que vai mudar, o ciclo evolutivo vai acontecer, existem turbulências, deslocamentos, né? Tudo fica, tudo é alterado. Até o tempo hoje em dia, gente, está alterado. O tempo hoje está parecendo que está doido. Em um dia só, chove, dá sol, nubla, venta, é a maior confusão. Você já não está sabendo de mais nada. Pelo menos aqui está assim. A hora passando, voando. O dia passa e fala, que é isso, não consegui fazer as coisas que eu consegui. Ou então a gente tem que se adequar ao tempo para, no final do dia, estar sanado tudo que a gente precisa, né? A gente precisa, como se diz, estar o dia inteiro brilhando aí para dar conta, né? Então, tá tudo muito desconcertado. Nós que aqui nos encontramos, é um grupo de pessoas, como diz a Socorro, nosso seleto grupo, mas nós somos pessoas de 40 anos para trás, né? Então, a gente antigamente tinha época de chuva, tinha época de calor, tinha época, né, que não era nem frio nem calor, era uma meia estação, a gente falar, né? Hoje, frio, não, tá frio. Tal época era frio. Era assim, né? Olha, os bebês vão nascer, tem que providenciar roupa de frio, porque vai nascer no frio. Hoje em dia, você já não sabe de mais nada, se vai nascer no frio, no calor, e qual hora do dia vai estar uma das 4 estações, né? Então, está tudo muito turbulento. Logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados, os capelinos nos tipos selecionados já referidos, verificou-se de pronto tamanha dessemelhança e contraste material e intelectual entre essas duas espécies de homens que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advinas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses, filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural a dominar e dirigir os terrícolas. Então, aqueles que aqui chegavam e aqueles que aqui já se encontravam, ao olhar para eles, ao um olhar para o outro, via enorme diferença. Misericórdia, né? É igual quando você vai para um lugar que ainda tem as mesmas coisas de antigamente, mas esse lugar está atrasado demais, né? Então, os capelinhos, quando aqui chegaram e viram as espécies que aqui se encontravam, falavam misericórdia, né? A diferença intelectual, a diferença material, aquilo que nós já conhecemos lá dentro deles, porque eles também passaram pelo corredor do esquecimento, mas lá dentro deles eles sabiam que a diferença estava ali gritante, estava ali, então, enorme. Formidável impulso, em consequência, foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores de suas atividades primitivas. De trogloditas habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomerados em palafitas, passaram então os homens sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno dos quais as multidões aumentavam dia a dia. E ali eles começaram a colocar o conhecimento. Começaram a construção de cidades. Já não existe mais ou começa a ficar escasso aqueles que estavam ali dentro das cavernas e em tribos, mas começava uma civilização diferente. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações com territórios já agora mais ou menos delimitados. E com o correr do tempo, definiram-se as massas etnográficas, com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções da espécie. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos que então saíam da era da pedra polida estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais.
foi se assegurando aos poucos à base de uma consciência coletiva, e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social em novo e mais promissor período de civilização. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem que era realmente um caminho combusto de forças em ebulição, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual e planetária. Então, ali começava-se o quê? Uma civilização. Cada um, uma troca de ideia, troca de sabedoria, começava-se também uma evolução, um progresso, né? Então, aqueles que estavam, de uma certa forma, mais exilados, mais distantes, chegavam, se conectavam. Já começaram aqueles que eram nômades, né? Ou seja, ficavam de um lugar em lugar, fica aqui, enquanto tem comida a gente fica, não tem mais a gente caminha, né? Já começaram a estabelecer os seus caminhos. Então, a evolução começava a dar os primeiros passos para suceder ao que hoje nós nos encontramos, né? Então, para que nós estivéssemos até aqui, com a tecnologia que se encontra, com as edificações, com as cidades, com as casas, tudo veio de um progresso evolutivo, aritmeticamente pensado e arquitetado por aquele que está do alto. Mas, sobretudo, cada um de nós, ainda que a gente olhe e fale, eu não queria estar nesse lugar, nós estamos exatamente aonde nós necessitamos estar para a nossa evolução, porque a energia que a gente carrega é a nós mesmos que nos remetemos para determinados lugares. Que todos nós possamos avançar sempre e que todos nós possamos estar em busca de sermos melhores e que nós possamos findar a nossa existência e, se Deus quiser, voltar para a Terra reencarnados, né, no mundo já bem melhor, quem sabe um mundo regenerado. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que nós não possamos ir para um mundo mais primitivo, né, em busca de avanço, mas que, sobretudo, nós precisamos começar a trilhar o nosso futuro lá na frente, como consequência de cada um de nós. Alguma dúvida, gente? Patrícia Moura, boa noite. Deus te abençoe e te guarde. Fácil não, né, Edileuza? Jesus esteja conosco, gente. Que não tá fácil, né? Não tá. Tudo bem, gente? Vamos encerrar para me dar sossego para vocês? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Jesus, obrigado por compreender um pouco mais e entender que a sua misericórdia é tão grande que está de olho em cada um de nós, em cada um, segurando nas nossas mãos e enviando esses soldados de Cristo chamado espiritualidade amiga, encarnada e desencarnada, para nos ajudar a vencer, porque às vezes é tão difícil, às vezes a gente se vê tão sozinho diante de tantas adversidades, mas que nós possamos encontrar amigos verdadeiros que nos ajudem a aliviar os nossos fardos, para que a gente possa caminhar de uma forma mais leve. Esteja conosco, Jesus, esteja com cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos irmãos que vieram estudar conosco, que possam retornar em paz e segurança, e que a espiritualidade amiga esteja com todos nós nessa noite, nos ajudando naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Gente, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês até amanhã no Evangelho no Lar. Se Deus quiser e Ele quer. Fiquem com Deus. Tchau.